Aqui você vê uma pilha comum de lanterna. Polo positivo da pilha no centro e o polo negativo, que é a própria carcaça da pilha. Existem muitos meios, ou vamos dizer, vários meios para se criar força eletromotriz. Um deles é através de magnetismo, o outro é através de luz e outro meio é através de calor. Um dos meios bastante empregados na prática, que é usado nas baterias comuns dos automóveis ou nas baterias dos celulares e também nas pilhas, como esta aqui, é o chamado por reação química. No caso da reação química, elementos reagem quimicamente e formam, desse modo, a força eletromotriz. Aqui você vê uma representação do que seria o interior de uma pilha como esta aqui que eu mostrei. O interior da pilha é preenchido com uma pasta de nitrogênio, hidrogênio e cloro. A parte externa da pilha, a carcaça da pilha, é feita de um material zinco. É um metal zinco. O cilindro que está aqui no meio seria um bastão, que é o polo positivo da pilha. Ele é feito de carbono. A primeira reação química que acontece aqui, logicamente na construção da pilha, é a mais importante, acontece com o zinco, átomos do zinco que vão deixar a carcaça da pilha, o material do zinco, e vão partir para a pasta. Então eles são atraídos para o nitrogênio e o hidrogênio que tem na pasta. Só que quando eles deixam o zinco e vão para a pasta, eles deixam no material do zinco que está na carcaça 2 elétrons. Desse modo, eles já vão positivos para a pasta. Vão átomos com falta de 2 elétrons. Cada átomo com falta de 2 elétrons. Daí, são átomos positivos. Quando eles vão para a pasta e reagem dentro do material da pasta, ou seja, eles reagem com os átomos do hidrogênio e do nitrogênio, eles roubam elétrons do nitrogênio e do hidrogênio, porque eles estão positivos, deixando desse modo o nitrogênio e o hidrogênio positivo. Os átomos do hidrogênio e do nitrogênio vão ficar positivos porque cederam elétrons para os átomos que estavam positivos do zinco. Desse modo, como o hidrogênio é leve, é um elemento mais leve, ele vai logicamente se dirigir para o cilindro de carbono. Quando ele se dirige para o cilindro de carbono, ele está altamente positivo, porque são átomos de hidrogênio com falta de elétron. Deixam desse modo o cilindro de carbono aqui no meio positivo. O cilindro de carbono, ou o bastão de carbono que está aqui no meio da pilha, fica altamente positivo. Por quê? Porque ele está altamente carregado com átomos que perderam elétrons. E automaticamente a parte externa da pilha, que seria a carcaça, o material zinco, fica negativo. Por quê? Ficaram sobrando muitos elétrons aqui na carcaça. Elétrons são negativos, deixando desse modo a carcaça da pilha negativa. Desse modo nós temos aqui uma diferença de potencial, como positivo no meio, o cilindro, e negativo o exterior, que seria a carcaça da pilha. Se ligarmos um condutor entre o polo positivo e o negativo da pilha, logicamente haverá uma corrente, porque elétrons que estão sobrando aqui vão passar a se dirigir para o polo positivo.
Se ligarmos uma lâmpada, se ligarmos qualquer coisa aqui que possa conduzir corrente, que possa permitir o fluxo da corrente, nós vamos ter uma corrente elétrica circulando do polo negativo da pilha para o polo positivo da pilha.